No vídeo de hoje eu trago para vocês um novo Honda Accord, 11ª geração. O modelo chega com tecnologia híbrida, bastante parecida à do Civic híbrido, mas aqui uma série de evoluções. Inclusive, o carro traz outras novidades para você ter um melhor aproveitamento dessa tecnologia híbrida. Vamos conhecer todos os detalhes agora? Começando pelo visual, ficou bem diferente aí o novo Accord. Inclusive, a gente vê um visual mais limpo, mais uniforme no carro. Então a gente tem, por exemplo, a grade dianteira pintada em preto brilhante, mais esse detalhe aerodinâmico aqui na parte de baixo do para-choque, e os faróis totalmente iluminados em LED, mas como vocês estão vendo, linhas bem conservadoras, nada de muito, digamos assim, ousado em matéria de design. Sistema de assistência à condução é completo, então a gente tem aqui um radar atrás do símbolo da Honda, radar eletromagnético, que trabalha em conjunto com a câmera ali no para-brisa. Assim, você conta com controle de cruzeiro adaptativo, com aquela função de parar no trânsito e continuar. A Honda chama de Low Speed Follow, tem outras marcas que chamam isso de Stop and Go. Também temos aqui o sistema de permanência de faixa com centralização, além de alerta de colisão frontal com frenagem de emergência, reconhecendo inclusive pedestres. Uma das novidades aqui é a melhoria do sistema de assistência à condução. Tanto o radar quanto a câmera agora, eles têm um ângulo de abertura maior. Para quê? Para quando você está na estrada usando a função de ACC, por exemplo, e um carro começa a entrar na sua frente, ele reconhecer antes. Não precisa entrar totalmente para ele fazer a atuação. Isso também melhora a segurança do veículo durante as viagens. Uma tecnologia bem interessante desse carro é a grade de radiador ativa. Quando a gente olha lá dentro, você está vendo que inclusive a grade está fechada agora. Não é só uma questão estética, é uma questão funcional para a aerodinâmica e até para o funcionamento do sistema híbrido, uma vez que, quando o motor a combustão se desliga por muito tempo, a grade se fecha para quê? Para não perder a temperatura, para quando ele ligar ele está num funcionamento ideal. Então essa grade ajuda na questão da aerodinâmica e também no funcionamento dessa alternância entre motor a combustão e motor elétrico. Aqui na frente, tudo é iluminado em LED. Isso que vocês estão vendo é a assinatura de lanterna e também o DRL. Aí nós temos o farol baixo em LED e o farol alto em LED. Até mesmo a luz de pisca em LED. Porém, ela não é dinâmica. Ainda assim, conjunto bastante eficiente. Aqui nós temos a junção de motor a combustão com motor elétrico. Vamos começar a falar do elétrico primeiro, que está nesta outra parte aqui. Tem uma equivalência de 184 cavalos com um torque máximo de 34,1 kgfm. Esse motor está ligado a uma bateria cuja capacidade não é tão alta, de aproximadamente 1 kWh. Portanto, o deslocamento em modo 100% elétrico são trechos relativamente curtos. E esse motor está associado a outro motor a combustão. Desse lado, aí no caso, é um motor de ciclo Actin que são 2,0 litros, com uma potência de 146 cavalos e torque máximo de 19,2 kgfm. Mas a curiosidade aqui nesse carro é que ele não possui um câmbio. Então, o motor a combustão tem uma única marcha que numa situação específica se liga diretamente às rodas. De resto, ele é utilizado como um gerador para bateria para então acionar ali o motor elétrico. A título de curiosidade, esse motor 2.0 é aspirado, não é turbo. E outro detalhe, tem sistema de injeção direto de combustível para você conseguir ter a maior eficiência térmica possível. Como nós temos aqui um carro híbrido não plug-in, então não tem porta de carregamento, é o próprio motor a combustão que carrega o sistema elétrico, você tem esses cabos em cor laranja, né? Esses cabos indicam que por ali passa a tensão elevada do sistema híbrido do carro. Mas além da bateria de alta capacidade, você também tem aqui a bateria tradicional de 12 volts. Ela está aí por quê? Para conversar com aqueles sistemas padronizados em todos os automóveis. Então, farol, lanterna, ventilação, trava, vidro elétrico, tudo isso trabalha com a tensão de 12 volts e precisa então de uma bateria nesse padrão para poder funcionar corretamente. Um detalhe que me chamou a atenção foi a tomada de ar desse carro. É esta parte aqui em cima. Está na parte mais alta do motor, inclusive quando a gente olha aqui na parte superior, tem até um isolamento. Para quê? Para o ar quente do motor não entrar aqui. E se você parar para pensar, essa altura aqui também é muito boa para na eventualidade do carro ter que passar numa área mais alagada, né? Porque a água vai ter que vencer tudo isso para chegar aqui para você poder ter a eventualidade de um calço hidráulico. Então, nesse ponto, está muito bem resolvida a engenharia do carro. Na prática, são 3 modos de funcionamento que você pode ter aqui.
Em modo 100% elétrico, que aí no caso vai usar a potência da bateria, velocidades relativamente baixas e períodos bem curtos de deslocamento. Você tem o modo hybrid também, onde você vai ter o motor a combustão funcionando para gerar energia para o sistema e também o motor elétrico tracionando as rodas. E tem o modo engine drive, que aí no caso é o motor acoplado diretamente às rodas, tracionando o carro em velocidade de cruzeiro na estrada. A principal vantagem do sistema da Honda é que o motor elétrico é usado por muito mais tempo que o motor a combustão. Então quando você está na cidade, é o motor elétrico que está tracionando o carro. Quando você está em aceleração, é o motor elétrico que está tracionando o carro. Quando você vai fazer uma retomada de velocidade na estrada vigorosa, é o motor elétrico que está tracionando o carro. O motor a combustão só vai entrar acoplado diretamente nas rodas na velocidade de cruzeiro em condição estabilizada, que é justamente aí onde ele é mais eficiente no consumo de combustível. Ah, mas o motor a combustão vai entrar em funcionamento em outros momentos? Sim, vai. Quando você está na cidade, por exemplo, ele vai entrar em funcionamento para gerar energia para o sistema elétrico, mas nessa situação ele também vai operar na faixa de rotação ideal, onde ele consome menos combustível e é mais eficiente. Está aqui o segredo para esse carro fazer médias muito possíveis de até 20 km por litro na cidade. Novidade aqui no novo Accord híbrido é que o cliente pode escolher através do botãozinho quando ele quer usar o carro em modo elétrico, mas também quando ele quer carregar a bateria do modo elétrico para quando ele chega no destino usar o carro em modo 100% elétrico. Então o cliente pode fazer isso agora com essa opção que antes não existia nos carros da Honda. Além do botão de modo elétrico, o carro também tem um outro botão onde você tem modos de condução diferente que você consegue usar. E outra curiosidade, existem pedal shifts atrás do volante que não é para seleção de marcha, afinal o carro não tem marcha, mas você consegue controlar com esses pedal shifts a quantidade de regeneração de energia. Vamos ver isso dirigindo o carro. Claro que todo mundo está curioso a respeito do consumo desse carro. E a Honda divulgou aí um número oficial do Inmetro, que é 17,8 km por litro na cidade e 16,1 km por litro na rodovia. Esses são os números do Inmetro, mas eu acho que esse carro consegue médias superiores a isso. Vamos ver na prática. Aqui pelo lado nós temos uma roda em liga leve aro 18 polegadas em 2 tons. Inclusive um detalhezinho aqui, ó, você pode ver que não tem a continuidade do cromado aqui, até para dar uma sensação diferente. Além da roda ser 18 polegadas, você tem aqui um pneu 235, perfil 45. Não chega a ser assim um pneu tão baixo para você não ter tanto problema aí com essa questão de buraco no mercado brasileiro. Aí é claro, nós temos um carro com freio a disco nas 4 rodas, suspensões totalmente independentes. Aqui na frente do tipo McPherson e lá atrás do tipo Multilink. Aqui atrás um visual bastante clean. Essa coisa do clássico da Honda, né? Até porque para esse cliente não pode ser diferente. Então a gente vê aí o para-choque também com detalhes bem sutis, como esse detalhe pintado em preto piano. O escapamento nem aparece aqui atrás, ele fica ali do lado direito, uma única saída. E o mais importante, iluminação toda em LED. Aqui é tudo LED, iluminação de placa em LED, isso que vocês estão vendo, iluminação de lanterna que vem até aqui o meio do carro, mas tem mais LED aí. A gente consegue ver, por exemplo, a luz de freio em LED, a luz de pisca em LED e até mesmo a luz de ré em LED. Tudo isso dá muito mais charme e modernidade ao modelo. Porta-malas não tem acionamento elétrico, mas quando você usa aqui a chave de telecomando, olha que legal. Ele tem um sistema de contramola que abre completamente a tampa, facilita e bastante o acesso ao compartimento. Aqui a gente também vê na tampa o acabamento para não ficar parecendo metal. E a gente também tem iluminação, ganchinho de um lado e ganchinho do outro lado também. A Honda informa 574 litros de capacidade, o que é um volume muito bom, inclusive medição VDA. Agora, quando a gente levanta aqui o piso, olha só, você tem aqui o macaco, ferramentas, mas o step que está aqui, ó, é um step temporário daqueles fininhos, que quando você aplica, infelizmente, altera a dirigibilidade do veículo. Espaço aqui dentro é o que não falta. Esse carro tem 4,97 m de comprimento, com entre-eixo generoso, 2,83 m. Bancos dianteiros ajustados de forma confortável para sentar lá, olha só, do meu joelho ao encosto do banco, mais que um palmo aberto, é muito espaço. Movimentação de pés muito generosa, eu consigo colocar aqui um pé atrás do outro para vocês terem uma ideia de como é tranquilo movimentar. A gente também tem aqui no banco traseiro, alça de segurança aqui no teto, uma única luz aqui, não é iluminação individual, descansa-braço escamoteável com 2 porta-latas,
saída de ar-condicionado para o banco traseiro e aqui duas portas USB do tipo C, portas de 3 amperes, que é aquela mais potente para carregamento mais rápido do smartphone. O acabamento é muito bom. Na porta traseira você tem material suave ao toque, couro acolchoado, tudo isso aqui em couro acolchoado. O plástico duro só aqui na parte de baixo. Toda a parte superior é um material mais nobre ao toque. E a posição que você senta aqui atrás, o encosto, por exemplo, do banco, não é aquele muito reto. Você fica numa posição mais relaxada para desfrutar a viagem com mais conforto. Um detalhe que não agradou tanto assim é esse túnel central. Ele não chega a ser assim tão alto, mas você tem aqui tudo isso de túnel e ele tem uma plataforma aqui relativamente pequena. Então quem for sentado aqui na quinta posição, obrigatoriamente vai ter que colocar os pés dos lados para conseguir ter um conforto mais adequado. Então o ideal desse carro são 4 passageiros, o quinto vai ficar um pouquinho limitado. Posição do motorista começando pelo acabamento. Então a gente tem a porta com esse material aqui em cima, suave ao toque, depois você tem aqui couro acolchoado, tudo isso aqui em couro acolchoado, detalhe em preto piano e aí o plástico duro só aqui na parte de baixo. Simples toque para abertura e fechamento em todos os vidros, trancamento, controle dos espelhos e até mesmo a função de rebatimento dos espelhos laterais. Aí você também tem o banco do motorista com ajustes elétricos. Então a gente tem aqui, ó, inclinação do assento, altura do conjunto, distância e inclinação do encosto e também o ajuste lombar. E o detalhe, olha só, 2 posições de memória para o banco. Coluna de direção é manual, né, o ajuste. Então você tem aqui a profundidade e também tem a altura. Mas com todos esses ajustes, eu digo que você consegue ter uma posição bastante agradável para dirigir. Alguns detalhes curiosos. Esse carro não tem mais os botões aqui na parte de baixo, tá? Todas as funções que estavam aqui, agora, elas estão diretamente no painel digital à frente do motorista. Aliás, painel totalmente digital. E você vai configurar as funções com os botões que você tem aqui no volante. Tudo isso ficou mais simples e fácil do que ficar separando botões em outros conjuntos. Como a gente já viu em outros carros da Honda, esse carro não tem aquele indicador de ponto cego nos espelhos. O que ele tem é um lane watch, que quando você dá seta ou aperta esse botão, ele projeta imagens do ponto cego do lado direito na tela da central multimídia, somente do lado direito, não do lado esquerdo. É uma tecnologia diferente, mas você só consegue ter a informação de um dos lados do carro. Aqui na frente, passageiro e motorista contam com um banco muito gostoso. Então você tem aqui couro com uma ótima qualidade, a parte central microperfurada e detalhe para esse apoio lateral que encaixa bem no corpo da pessoa, ela não fica jogando. O banco do passageiro também tem ajuste elétrico, ainda que não seja exatamente igual ao do motorista. Falando em acabamento de painel, material suave ao toque aqui na parte de cima. Aqui não é material suave ao toque, mas você vê um material de mais qualidade, alguns detalhes em preto brilhante. E aqui nós temos uma peça revestida em couro. Saída de ar é uma coisa curiosa, você está vendo aqui um conjunto todo, mas na prática você tem uma saída de ar aqui e mais 2 saídas de ar na parte central. Então a gente vê um conjunto mais ousado em matéria de design para esse tipo de elemento. A gente também tem aqui, ó, descansa-braço, como vocês estão vendo, acolchoado aqui em couro de ótima qualidade, mas não tem ajuste de altura nem distância. Levantando ele, temos aqui um porta-objetos, inclusive com tomada de 12 volts aqui para carregamento dispositivo. 2 porta-copos aqui no console, nós temos os modos de condução, aqui para você usar o sistema da bateria do carro, freio de estacionamento eletrônico e a função Brake Hold. Você também tem ali na frente um carregador de celular por indução que inclusive você pode desligar se você não quiser usar nesse botãozinho, mais 2 portas USB do tipo C com capacidade de 3 amperes e para fechar aqui, ó, o ar-condicionado digital e automático de dupla zona. Central multimídia aqui do novo Accord. Bom, é uma tela totalmente touchscreen que você tem este único botão físico, né, que você pode usar inclusive para o volume e para ligar e desligar aqui o áudio, para emudecer o áudio. Bom, nessa tela da central, o uso é bem simples. Então você tem aqui menus rápidos aqui do lado com alguns atalhos, que você inclusive consegue configurar os atalhos. Você tem algumas funções como o computador de bordo integrado diretamente à tela da central multimídia, o fluxo de potência
do sistema híbrido. Rolando a tela você tem mais configurações, que você pode ter configuração do veículo, mostrar todos os aplicativos, a bússola. Pouca gente usa isso, mas está disponível aqui. E aí a função do FM. Aqui do lado você também tem atalho rápido com algumas funções, ó, áudio, bússola, relógio e o fluxo de energia. Então, a gente tem a possibilidade de usar Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Bastante simples de usar, mas não tem nada de muito diferente essa central multimídia. Hora de sair aqui para o test drive com o novo Accord híbrido, e o computador de bordo aqui está totalmente zerado, como vocês estão vendo aqui, o Trip A, velocidade de tempo. Vamos fazer uma viagem aí até Mairiporã. Vamos ver como é que o carro vai se comportar em matéria de consumo. Usando o carro aqui na Marginal em São Paulo, é que a gente consegue ver bem o sistema híbrido funcionando. Agora, eu estou aqui numa velocidade relativamente baixa na Marginal, né? 46 km por hora, tem um pouco de trânsito, é normal São Paulo nesse horário ter. E ali a gente tem o gráfico do fluxo. Então o que vocês podem ver naquele gráfico do fluxo ali no painel? Nesse momento, ó, eu estou só com o sistema elétrico, então quem está tracionando o carro é o sistema elétrico. Agora eu tirei o pé do acelerador e ele está recuperando energia. Mas quando a bateria, abre aspas, se esgota, né, ou quando você faz uma aceleração um pouquinho mais forte, ele entra com o motor a combustão, mas ele não está atracando o motor a combustão nas rodas. Ele está usando o motor a combustão para carregar a bateria. E a grande vantagem do híbrido é exatamente nesse tipo de situação. Ó, agora eu estou com o carro parado, ali não está mostrando nenhum fluxo de energia, mas claro, existe um fluxo de energia porque o ar-condicionado está ligado. Então, ele está usando a bateria de alta capacidade para manter o ar funcionando e o sistema elétrico para tracionar o carro. Então nesse momento o motor a combustão não está gastando absolutamente nada, e é aqui que está a vantagem do carro híbrido para a eficiência de consumo. Duas coisas bem legais. Primeiro, controle de cruzeiro adaptativo. Programei a velocidade aqui na Marginal em 70 km por hora e escolhi a distância maior em relação ao veículo da frente. Pelo botãozinho aqui do volante você consegue mudar, ó, colocar mais próximo ou mais distante. Mais distante é sempre mais seguro, né? Então ele vai mantendo a distância que eu escolhi. Se o carro da frente, inclusive agora, ele está andando um pouquinho abaixo da velocidade que eu programei, por isso que o carro está com uma menor velocidade. Isso ajuda bastante no trânsito pesado, né? Ainda que esse carro, na Honda, chama Low Speed Follow, em outras marcas chama Stop and Go, que é aquele sistema que o ACC, quando o trânsito para, ele vai parar o Accord, e aí quando o veículo da frente restabelece, ele acelera automaticamente. E isso acaba sendo muito, muito útil no trânsito mesmo. Outra coisa bem legal, vocês estão vendo ali no painel, ele vai virtualizando os carros que estão aqui. Então, ó, tem um caminhão à minha frente, está virtualizado ali, e ele também consegue identificar nas outras faixas. Então assim, não só na sua faixa de rolamento, mas quando vocês têm veículos nas faixas laterais, o sistema também vai identificando e vai virtualizando ali no painel. Isso é muito legal para você ter uma visão bastante ampla de tudo que está acontecendo aí ao seu redor, até mesmo quando você está um pouco distraído, o painel ali ajuda a mostrar para você os outros veículos. Tudo isso ajuda a prevenir acidentes e uma condução mais agradável e mais tranquila para o motorista. Bora dar uma olhada na parcial de consumo. Vou pegar aqui a rodovia dos Bandeirantes. Já rodei aqui um pouquinho mais que 17 km, 17,3, olha lá no painel, alcance projetado, hein? 848 quilômetros. E olha que média fantástica, 22,1 km por litro. A gente vê que o carro híbrido é verdadeiramente eficiente na cidade, né? Quando a gente tem aqui o Drive Mode, você consegue escolher os modos de condução. Então aparece ali no painel o Econ, que é o que eu estou usando. Você tem o modo normal, o modo Sport. Daqui a pouco eu vou testar esses outros modos na estrada. Mas no modo Econ ele faz todo um ajuste no carro, inclusive no pedal do acelerador, sistema de climatização, tudo para deixar o modelo ainda mais eficiente. E esse número é elogiável dentro do trânsito de São Paulo, né, pessoal? Agora já aqui na Bandeirantes, a gente consegue ver ali no gráfico de fluxo essa engrenagemzinha aqui no meio que mostra que o motor a combustão está ligado diretamente às rodas tracionando o carro. Nessa situação, além de tracionar o carro, vocês também estão vendo ali o fluxo,
onde ele está gerando energia para o sistema, ou seja, está carregando aí a bateria. E é nessa condição ideal que o motor a combustão é onde ele menos consome combustível, né? Porque ele está naquela faixa de giro que é bastante ideal. Agora, aquela engrenagemzinha só fica ali nessa velocidade de cruzeiro. Se o carro perceber que ele precisa ter um pouco mais de força, ou você der um kickdown, acelerar o carro, o que acontece? Ele desliga aquela engrenagem e passa para o motor elétrico, justamente porque o motor elétrico é mais potente do que o motor a combustão. Mas ele vai fazendo toda essa gestão sempre pensando na economia de combustível. E na estrada, o consumo é um pouquinho maior do que na cidade. Inclusive o próprio número do Inmetro diz isso, porque o motor a combustão fica ligado mais tempo. Bora testar o sistema de assistência à condução do carro? Bom, ele já está com o sistema de centralização de faixa. É esse indicatorzinho verde aqui que está ligado, controle de cruzeiro adaptativo, você está vendo que está na tela de assistência. Vamos fazer o seguinte, vou soltar o volante do carro, inclusive está começando uma curvinha, vamos ver primeiro se o carro acompanha, olha só, está acompanhando a curva aqui na Bandeirantes, né? Não é uma curva tão complicada, estou sem as mãos no volante, está fazendo a curva aqui direitinho, vamos ver quanto tempo ele vai levar para reclamar. Por enquanto tudo ok, o carro está bem centralizado aí no centro, ó, já deu alerta ali, ó. Manter mãos no volante, vou continuar sem, manter mãos no volante, vamos ver em que momento que ele vai desativar o sistema. Aí você vê que ele, ó, agora deu um alerta contínuo, vamos lá, ó lá, agora ele já desativou o sistema e eu tive que colocar a mão no volante para ele ver que eu estou aqui efetivamente dirigindo o veículo. O sistema funciona muito bem, é bem preciso e a virtualização de outros veículos na via é sensacional nesse carro. Agora, trocando aqui de rodovia, estou aqui na Anhanguera, vamos ver como é que está a parcial de consumo. Rodei já 55 km e eu estou com um consumo médio de 19,2 km por litro. Na estrada, como eu disse, sobe um pouco, não é tão eficiente quanto na cidade, mas continua eficiente aqui. Autonomia ainda projetando 822 km. E eu vim quase que o trecho todo com o controle de cruzeiro adaptativo ligado, né? Então, eu deixei o carro gerenciar o processo. Se você não usar o ACC, o sistema fica ainda até mais econômico. Mas agora eu vou começar a dirigir mais o carro, digamos assim, né? Não vou usar o ACC justamente para ver se a média de consumo vai mudar um pouquinho nesse trecho aqui agora, que tem velocidades menores e as rodovias são mais truncadinhas. E vamos lá. Sem usar o controle de cruzeiro adaptativo, eu ainda tenho o sistema de permanência de faixa ali com centralização, olha só. O volante verdinho indica que ele continua funcionando. Então, eu vou controlar as acelerações, mas o carro continua centralizado na faixa. Outra coisa legal que a gente tem aqui é agora o sistema de regeneração de energia, né? Então, quando eu estou acelerando, vocês estão vendo ali no lado aqui esquerdo o quanto que eu estou usando de energia. Agora, no momento que eu tiro o pé do acelerador, ele já faz ali um degrauzinho de recuperação. É esse verdinho que está aqui do lado. Então ele está mostrando o quanto que ele está regenerando de energia. Só que os pedal shifts que a gente tem aqui atrás do volante é justamente para comandar isso. Então vamos lá. Um degrauzinho, ó lá, ele já habilitou 3 níveis ali de recuperação de energia. Se eu, por exemplo, apertar mais vezes, ó, 3, 4, 5, 6 níveis de regeneração de energia, tá vendo? Então ele vai mudando a forma como ele faz a recuperação. E isso é legal, porque você está descendo uma serra, você não quer que o carro perca tanta velocidade, você usa ali um nível mais baixo. Ou então você está dentro da cidade, quer usar menos o pedal de freio, o que você faz? Vem aqui, ó, aplica tudo, ó como a velocidade do carro cai bastante. Funciona praticamente como você pisar no freio, só que você não está usando freio, você está usando o sistema elétrico para recuperar energia para a bateria. Então, através aqui do pedal shift, você consegue, ó, criar vários níveis, ó, um nível mais leve, e aí você vai subindo o nível de regeneração e vai aplicando mais frenagem no carro. É muito legal para você deixar o carro ajustado de acordo com a sua preferência numa descida ou até mesmo na estrada, quando você tira o pé do acelerador, o quanto que ele vai aplicar de frenagem e regeneração. Já estou aqui perto do meu destino, mas vamos dar uma olhada como é que está o consumo do carro. Olha ali o gráfico, mostrando ali que nesse momento só o motor está atuando nas rodas, mas vamos dar uma olhada no computador de bordo, que é o que realmente interessa.
Média 19,5 km por litro, média muito boa, projetando ali 755 km ainda com o combustível que está no tanque. Já rodei 95 km. É uma média muito boa para um carro desse tamanho, né? Então a gente só tem a elogiar esse sistema híbrido, porque ele se mostra bastante eficiente. Outra coisa que é legal é você poder usar os modos de condução. Bom, até agora eu vim no modo Econ. Passar aqui para o modo normal. Só de passar para o modo normal, você já sente que o pedal do acelerador ele já fica um pouquinho mais sensível. Não é muita coisa. O ar-condicionado também você percebe que ele fica um pouquinho mais forte, né? Porque o ar-condicionado é um consumidor expressivo da energia do sistema. Então o carro vai ter uma condição mais confortável. Mas o legal mesmo aqui é passar o carro para o modo esporte, né? Você vê ali no painel a indicação, né, que você já está no modo esporte. E na hora que você acelera, você vê um pedal, até o ronquinho muda, hein? Vou fazer de novo, hein? Vamos lá, vamos diminuir a velocidade, eu estou numa descida aqui, já vai começar uma subidinha ali, até ficar mais divertido para a gente fazer isso. E vocês perceberem que mesmo sendo um carro híbrido, ele consegue fazer a simulação da troca de marcha, quer ver? Apesar de não existir, né? É uma simulação. Então vamos lá, reduzir aqui um pouquinho, até diminuir o ventilador do ar-condicionado para a gente conseguir escutar. Vamos lá? Olha lá. Você percebe que o desempenho é bom, assim, não é um esportivo em matéria de desempenho, mas para os carros que estão nessa categoria, eu vou dizer para vocês, não é ruim. E outra coisa também que a gente consegue ver aqui, ó, eu tirei o pé, ele já desligou o motor, tá usando a movimento para recuperar energia para a bateria. Mas quando eu dou o pezão lá embaixo, olha o que acontece, ó. Tá vendo? Ele usa energia da bateria e também usa o motor para carregar o sistema elétrico. Ele não atraca diretamente nas rodas, porque o motor mais potente é do sistema elétrico, tá? Então o motor a combustão aqui é menos potente. Então ele faz essa simulação de troca de marcha com o motor a combustão, mas ele não está atracado, ele está funcionando como um gerador. Então o motorista tem a sensação de um carro mais esportivo nesse modo, ou se ele quiser, ele vai buscar eficiência no modo Econ. Outra novidade que você tem aqui e não tinha antes no Accord híbrido. Do lado esquerdo aqui do painel, a gente tem aqui a indicação de quanto tem de bateria no sistema, né? Do sistema híbrido, né? Uma bateria de aproximadamente 1 kW. Eu estou usando aqui o modo automático aqui no painel, tá vendo? O modo automático. Então ele está fazendo o gerenciamento da bateria como ele acha para garantir eficiência, por exemplo, para o modo Econ. Mas e se eu quiser carregar obrigatoriamente aquela bateria? Tem um botãozinho aqui no console que eu aperto e seguro. Olha o que ele fez aqui, ó. Charge. Então ele vai começar a carregar essa bateria. Então ele já não está mais preocupado, por exemplo, em fazer performance de consumo. Então ele vai carregar essa bateria. E para que é isso? Quando eu chegar lá no meu destino com essa bateria totalmente carregada, eu posso, por exemplo, mudar isso aí para o modo EV e usar o carro num deslocamento de baixa velocidade em modo 100% elétrico. E dá aproximadamente 1 km, segundo o pessoal da Honda falou. Aí você está se perguntando, mas para que eu vou usar um negócio desses? Bom, o uso seria, se você tem pet na sua casa, mora numa casa e vai chegar de noite, aí às vezes quando o motor está ligado, o cachorro vem latindo, aquela bagunça toda, você pode botar o carro no modo EV para entrar com mais tranquilidade, com mais silêncio na sua casa, ou até mesmo para sair da sua casa, você pode sair no modo EV. Então tem essa utilidade também para usar em garagem, né? Diminuir a parte de emissão dentro de uma garagem, você consegue usar esse modo EV. Então você consegue controlar isso agora, nesse novo Accord, que não dava para controlar antes. Aqui você pode dizer quando você quer carregar a bateria. Bom, acabei de chegar aqui no meu destino, estou com a bateria carregada. Vamos ver se eu consigo usar o carro em modo elétrico. Ó, vou passar aqui para o modo EV. Ó, desligou o motor a combustão e eu estou me deslocando aqui dentro do destino em modo elétrico. E ó, aqui até tem um pouquinho de subida. Então é exatamente para isso que você vai usar o modo elétrico, né? Você quer chegar no destino, quer fazer o uso do carro nessa situação, você vai conseguir. Claro, não é uma bateria assim tão grande, é uma bateria de 1 kW.
ela é relativamente pequena, então você não vai conseguir fazer grandes deslocamentos. Mas esses deslocamentos pequenininhos, mais curtinhos, você vai ter a opção de forçar o carro no modo 100% elétrico. Lembrando sempre que se você fizer uma demanda maior do que o sistema elétrico consegue, ele vai automaticamente ligar o motor a combustão e só vai voltar para o elétrico quando ele tiver alguma carga na bateria. Mas ainda assim ele te dá a opção da escolha. E para a gente vir aqui para os finalmente do novo Acura que está chegando ao mercado, algumas questões aqui para o meu amigo Ariel Mogor, que é o gerente de desenvolvimento de produto, que vai ajudar a gente a esclarecer essas dúvidas. Primeira dúvida que o pessoal tem é, qual é a geração desse carro? Essa é a 11ª geração e a gente está chamando de ele Accord Advanced Hybrid, justamente para salientar o quão especial a nossa tecnologia híbrida. Outra coisa, esse carro tem um detalhe todo especial na construção de bancos. Como é que é isso? Chama a tecnologia de bancos com estabilizador corporal, que nada mais é do que algumas resinas plásticas que ficam dentro da estrutura do banco para um melhor apoio do quadril e da lombar para evitar fadiga em viagens de longa distância. Legal, né? Mas olha só, a Central Multimídia tem um outro recurso para não ter mais aquele problema de várias pessoas utilizando o carro. Como é que isso funciona? São até 6 perfis que permitem a configuração individual para alguns dos sistemas dentro do carro. Por exemplo, a sua setagem de temperatura ideal, das informações que você quer encontrar no painel de instrumentos, no head-up display, de conexão no multimídia para priorizar o Bluetooth de determinado motorista. Então vamos dizer, quando você entra no carro, você simplesmente aperta no painel de boas-vindas qual é o seu perfil. E tudo isso vai se configurar para você. Depois a esposa vai usar o carro. Na tela de boas-vindas, ela aperta o nome dela e todas as configurações vão voltar para ela. Quantas pessoas podem ser configuradas? Até 6 pessoas. Muito legal. E tem até um para um convidado, não é isso? Perfeito. No caso de você deixar o carro num valet ou alguma coisa assim, você pode inclusive colocar senha. Muito legal isso, né? Facilita a vida. Tem um outro detalhe também que me chamou a atenção, a qualidade do sistema de som. Mas explica pra gente os detalhes. Perfeito. Bom, a gente usa aqui o center point da renomada marca Bose. A gente está falando de 12 alto-falantes, incluindo subwoofer. Dá uma experiência de palco sonoro elevado, que é o que a gente chama em função dessa colocação dos tweeters e alto-falantes numa posição mais elevada. Isso dá uma qualidade sonora incrível. E outra coisa legal de destacar aqui, Jorge, é que ele possui o cancelador ativo de ruídos. Então a gente está falando de uma experiência eletrificada que dá todo esse silêncio quando a gente não quer ouvir o barulho do lado de fora. Sabe aqueles fones de ouvido que você usa para não escutar barulho? Pois bem, o carro é o seu fone de ouvido para não escutar barulho externo. Legal demais. Outra coisa que também me chamou a atenção, vocês já viram no canal, a gente já falou sobre isso, mas esse carro também tem o My Honda, né? Perfeito. Ele tem o My Honda Connect. Dessa vez ele está estreando a unidade de 2ª geração. Então, além das funcionalidades padrão que já é possível o cliente desfrutar por 12 meses de degustação no aplicativo, fazendo todos os comandos remotos, informações e conveniências do veículo, aqui ele está estreando, então, nessa 2ª geração, algumas funcionalidades a mais. Por exemplo, é possível inibir o motor à distância. Então, no caso de um roubo, você desliga o carro à distância e aí, a partir do momento em que o carro desligar, não consegue ligar de novo, a não ser que você habilite pelo aplicativo com uma senha. Ele também possibilita a configuração do ar-condicionado à distância de grau em grau. Então, conforto térmico da sua melhor forma. Em breve nós vamos fazer uma matéria muito completa sobre isso no canal. Se tem alguma dúvida, aproveita, manda o seu comentário agora, porque depois na nossa avaliação a gente explica tudo. E para a gente fechar aqui, 3 perguntinhas que são aquelas clássicas, né? Quais são as cores, a garantia do carro, inclusive do sistema elétrico, e o preço? Perfeito. Estamos falando aqui de 3 cores, branco perolizado, prata metálico e preto perolizado, sendo que na cor branco perolizado o interior é em cinza claro. Nas demais cores preto e prata, o interior é predominantemente preto. Aí, falando de garantia, para o veículo são 3 anos, sem limite de quilometragem, mas para o sistema das baterias, a gente está falando aqui de 8 anos de garantia ou 160 mil quilômetros. E vamos ao preço. Estamos falando aqui do Accord de 11ª geração, Advanced Hybrid, por R$ 324.900. E aí, pessoal, o que vocês acharam do novo Honda Accord que está chegando ao mercado? Deixa o seu comentário aqui no vídeo. E se você gostou aqui do novo Honda Accord, minha dica é procurar as concessionárias em São Paulo do Grupo H Point. São 3 unidades. Além de um excelente atendimento, melhor negócio, não só no novo Honda Accord,
mas em toda a linha Honda 0 km. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.